Olá, pessoal do primeiro ano. Sou a professora Ellen, da Escola Cândido Mariano. E nós vamos falar agora, nós vamos começar o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Nós vamos começar falando sobre densidade e massa específica. O que é uma, o que é outra, o que diferencia essas dois termos aí na física para a gente. Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrostática. Tudo que é estática é algo que está em equilíbrio. Então, se é hidrostática, ela é responsável pelo estudo dos fluidos, né? Dos fluidos que estão em equilíbrio. Mas o que é um fluido? Fluido é tudo que pode escoar. Vamos pensar o seguinte: se a gente colocar água num copo, qual que vai ser a forma da água? A forma do copo. Se a gente colocar ela numa bacia redonda, qual vai ser a forma da água? Ela vai ser arredondada. O, o, o ar, né, a atmosfera aqui que está num quarto, por exemplo, numa sala, qual que é a forma desse ar? É a forma da sala. Então, o fluido, ele tem uma propriedade de escoar, e os fluidos, eles podem ser os líquidos ou os gases, ou também uma combinação entre líquido e gasoso. Então, né, o exemplo aqui dos balões, né, o ar e a gota d'água. Então, fluido é aquilo tudo que pode escoar, e os fluidos a gente considera ele os líquidos e os gases, certo? Então, o que vem ser a densidade? A densidade é a razão entre a massa de um corpo e o volume total dele, ocupado nesse espaço. Então, ó, razão, sempre que for razão, é uma divisão. Então, ó, a razão entre a massa e o volume. Então, essa divisão aqui. Então, o D que representa a densidade. Qual que é a unidade da densidade no Sistema Internacional de Medida? Quilograma por metro cúbico. Ó, a massa, a unidade dela no Sistema Internacional é o quilograma. O volume é o metro cúbico. Então, quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade no Sistema Internacional de Medida da densidade. Porém, não é a única, né? No Sistema Internacional é essa. Mas algumas unidades bem utilizadas para densidade é o quilograma por litro e também o grama por centímetro cúbico. Também são comuns aparecer essas unidades aqui para representar a densidade, relacionada à densidade. Então, a densidade é a razão entre a massa do corpo ou da substância e o volume total ocupado no espaço. Então, olha por que isso é importante, eu li até de novo. Porque a densidade depende da forma. Então, vamos pensar o seguinte, vamos comparar uma esfera maciça e uma esfera oca. Então, a esfera maciça, ela está toda completa do material, e a esfera oca, ela só tem a casca, vamos dizer assim. Imagina uma bola de futebol. Se essa bola de futebol ela fosse toda feita de alumínio, a parte de fora e dentro, tudo preenchido de alumínio. E a bola de futebol, como nós conhecemos mesmo, que dentro é o ar, né? Só a casquinha ali dela, que pode ser de plástico ou outra coisa, sendo de alumínio. As duas, elas são feitas de alumínio. Só que o que vai mudar? O volume dela muda se a gente mantiver a massa. Nesse caso desse exemplo aí que eu dei, manteve o volume, só que vai modificar a massa, não vai? Porque a que tem só a casca vai ser menor a massa dela do que aquela que está completamente, tá toda completa de alumínio. Então, se a gente considerar uma maciça e uma oca, ou o volume ou a massa vai variar, certo? Mesmo ela sendo de alumínio. Então, a densidade, ela depende da forma do corpo, certo? E, então, nesse caso que eu dei o exemplo aí da bola completa e da bola só a casca, no caso da que está completa, da maciça, a densidade vai ser maior. Então, beleza? É isso que está falando aqui, mas ele deu o exemplo contrário. Ele falou que considera a mesma massa. Então, se é a mesma massa, a segunda ela vai ocupar um volume maior. Por quê? Devido ao espaço vazio, para compensar esse espaço vazio. Então, ele terá menor densidade. Então, lembre-se, isso aqui é importante, pessoal, né? Essa questão da unidade, às vezes vocês ficam com dúvida, então eu coloquei aqui para esquecer. Lembrando que esse material que eu estou usando aqui para gravar o vídeo, ele está disponível lá no Classroom para vocês, certo? Então, não deixem de dar uma olhada. E esse conteúdo também, ele está na página 259 do livro didático de vocês. Então, vamos voltar aqui. Então, 1 quilograma equivale a 10 a terceira gramas. 10 a terceira não é 1000? Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas.
1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 10 a terceira centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 10 a terceira litros, que é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Não se esqueçam, deixa isso aqui guardadinho aí na cabeça de vocês. Então, qual que é a diferença, né, aí da densidade para a massa específica? Então, ó, a densidade do corpo ele vai depender da forma e é uma característica do corpo. Já a massa específica, que nós vamos determinar aí usando esse mizinho, com a perninha, ele depende apenas da substância que constitui o corpo. Então, se eu falei lá da bola de alumínio, vai me importar só que ele é de alumínio, massa específica. Não interessa se é oca, se é maciça, mas aí, ó, vamos ver a definição dela aqui. A massa específica define-se como a medida da massa por unidade de volume de um corpo maciço, constituído por essa substância e depende apenas da temperatura e da pressão a qual está submetido. Então, ó, para falar da massa específica, a gente sempre vai considerar o corpo sendo maciço. Só que, de acordo, se a gente variar a temperatura ou a pressão que esse corpo está sendo submetido, essa massa específica ela também pode variar. Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar só com condições normais de temperatura e pressão, para a gente ter só um valor dessa massa específica para cada substância. Então, ó, é isso que está escrito aqui, ó. Então, a 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, de uma atmosfera, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, nós temos esses valores aqui para as massas específicas. Então, da água, 1 grama por centímetro cúbico. Do gelo, 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, da onde eu tirei isso aqui foi desse site aqui. Não foi eu que fiz, não. Ah, então se eu mudo essa temperatura, se eu mudo essa pressão, a massa específica da água muda? Muda. Então, por isso que nós estamos falando, a condições normais de temperatura e pressão. O que significa isso? A temperatura está a 0 graus e a pressão está a 1 atm. Tranquilo? Então, a densidade do corpo, ela depende da forma e é uma característica do corpo. A massa específica depende apenas da substância que o constitui. Que tipo de corpo que nós vamos considerar para a massa específica? Corpo maciço, correto? E aí, já finalizando esse vídeo, nós temos a densidade relativa, algo que relaciona com outro. Então, ó, a densidade relativa de um corpo A em relação a um corpo B é isso aqui, ó. A densidade de A em relação a B é a densidade de A sobre a densidade de B. Então, essa é a densidade relativa de A em relação a B. Ah, se eu quisesse saber de B em relação a A, é só inverter essa fração aqui, certo? Se eu tenho densidade por densidade, qual que vai ser a unidade da densidade relativa? Ela não tem unidade, né? Ela é uma grandeza adimensional. Porque se eu dividir quilograma por metro cúbico por quilograma por metro cúbico, isso é 1, certo? Então, se for, ó, aqui eu leio da seguinte forma, densidade de A em relação a B. Então, ó, sempre o que aparece primeiro é o que vai no numerador. Sempre o que aparece segundo é do denominador. Então, a relação de A com B. Relação entre A e B. Se fosse a relação entre B e A, essa fração estaria invertida. E aqui também. Certo, pessoal? Então, no próximo slide eu vou resolver um exercício com vocês. Então, vamos lá. Ó, a massa de um bloco de granito é de 6 toneladas e a densidade do granito é de 2.600 kg por metro cúbico. Qual o volume do bloco? Lembrem-se sempre da questão das unidades. Tem que lembrar das unidades. 6,5 tonelada. Uma tonelada não equivale a 1.000 kg? Então, é só multiplicar esse 6,5 aqui por 1.000. Então, 6,5 toneladas equivale a 6.500 kg. Por que eu tive que transformar? Olha a unidade da densidade, está em quilograma por metro cúbico. Como que eu vou relacionar tonelada com quilograma? Não posso. Então, aqui a gente transformou. Então, como que a gente transformou? Multiplicou 6,5 por 1.000. Por que por 1.000? Porque uma tonelada equivale a 1.000 kg, certo? Qual é a densidade dessa pedra aqui? 2.600 kg por metro cúbico. Qual é o volume? Então, esses são os nossos dados. Nós vimos lá que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Queremos o volume.
Então, passei o volume para cá, passei a densidade para cá, né? Troquei eles aqui, são multiplicados. Então, o volume é a massa sobre a densidade. Pronto. Temos a massa em quilogramas, 6.500. Temos a densidade, 2.600. Medimos isso aqui, 2,5 metro cúbico. Como que a gente sabe que é metro cúbico? Olha a unidade aqui da densidade. Quilogramas por metro cúbico. Então, quilograma com quilograma vai embora, sobrou apenas 1 metro cúbico. Então, essa situação aqui, o volume desse bloco é de 2,5 metro cúbico. Certo, pessoal? Esse conteúdo ele é base para os próximos, que nós veremos nas próximas aulas. Então, assista o vídeo, tira dúvida. Esse material ele está no Classroom para vocês e também está no livro didático, como eu disse. Então, fiquem bem, estudem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.